Desejamos cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos a Deus por este momento que o Senhor nos concede. Estamos aqui para agradecermos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Quero louvarmos a Deus pela vossa vida, que o Senhor continue abençoando a igreja do Senhor, que Deus continue dando força, dando graça neste dia, que Deus abençoe aos amados, amadas irmãs, que continuem oramos pelas vossas vidas, que Deus continue abençoando a todos os irmãos. Meus amados irmãos, eu gostaria de estarmos compartilhando este momento de reflexão da palavra de Deus. Quero convidá-los a todos para estar abrindo vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz: E apacentava Moisés ao rebanho do seu Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levantou ao rebanho atrás do deserto, e chegando ao monte de Deus, Horebe, e apareceu um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhei, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. Moisés disse-me: agora virei para lá, e virei para grandes visões, porque a sarça não se consumia. E vendo o Senhor, eis que virava para ver, e bradou a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. E disse-me: não te chega para cá, tirai-vos a sapata dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Então disse-me o Senhor: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto e foi e temeu e olhar para Deus. Meus queridos, amados irmãos, quero agradecer-vos a Deus por este texto bíblico que nos traz para nós este momento de uma reflexão da palavra de Deus. Meu amado, quando nós observamos este texto que nos faz nos examinarmos e olharmos o que Deus é, um Deus grande, a maneira que o Senhor Ele revela, escolhe a cada um de nós para fazermos a sua vontade. Nós observamos que Moisés estava apacentando ovelha do seu sogro, e por trás do deserto. E a Bíblia nos mostra que Moisés, que estava no deserto, e por trás do deserto, apacentando ovelha. E a Bíblia diz que quando Moisés, por costume que a sarça lhe consumia ali no deserto, e nós observamos que isto já era de plástico. As pessoas já viam a sarça se consumir, mas a maneira que Moisés teve esta experiência lhe surpreendeu para ver, porque aquela sarça não se comia. E nós observamos que quando Moisés se aproxima, apareceu o anjo do Senhor e de uma chama de fogo no meio da sarça. E olhei que a sarça ainda no fogo, e a sarça não consumia. Nós observamos que Moisés, quando se aproximou daquela sarça, e aquela sarça não se consumia, mas aquela sarça ardia. Aleluia. Lá estava Deus se revelando a Moisés, um homem puro, um homem pecador, um homem que não merecia de sua presença. Mas Deus resolve aparecer a Moisés para revelar o projeto que Deus tinha. Quando nós observamos que o povo de Deus estava escravizado, estava clamando, estava em uma situação difícil, e ele começa a clamar. Ele começa a clamar ao Deus de Israel,
por causa daquelas situações. Mas diz a Bíblia Sagrada que aquele povo, em meio a situações, parecia que Deus não se importava com aquelas situações. Mas Deus desceu para livrar o seu povo da mão do Egito. E nós observamos que Deus prepara um homem para esta missão, para guiar, para ser o seu exemplo aqui na terra. E nós observamos que quando Moisés estava apacentando a ovelha do seu sogro, Deus resolve aparecer a Moisés, um homem que estava fugido por ter matado um homem. Mas Deus, aleluia, tinha um objetivo para cumprir, tinha um propósito de Deus para realizarmos na vida do seu povo. E Deus prepara Moisés, apesar da sua cultura egípcia, do seu estudo, da sua preparação, que Moisés estava preparado para ser um grande homem ali no Egito. Mas Deus, ele prepara pessoas no meio do deserto. Enquanto as pessoas se preparam em uma faculdade, enquanto as pessoas se preparam em ser pessoas de intelecto, bem entendido, bem conhecido dos estudos, mas Deus, ele prepara o seu servo através do deserto. Deus, ele capacita de uma forma muito surpreendente que não entende, o homem não conhece, porque não é só conhecimentos bíblicos, não é conhecimentos filosóficos, não é apenas conhecer a cultura, mas Deus prepara o homem para conhecer quem o Deus ele serve. Só através do deserto, da dificuldade, da preparação que nós passamos, mediante as descassos, as situações que vemos altos e baixos, momentos de tristeza, momentos de alegria. É o momento que Deus está nos preparando para fazermos a sua obra. Deus, ele não se preocupa pela sua intelectualidade, mas o que Deus se preocupa verdadeiramente é que a gente conhecemos e tivemos experiência com Ele, uma intimidade que os estudos não podem dar intimidade, os livros não podem dar intimidade com Deus, apenas possamos conhecermos pela matéria, mas que nós verdadeiramente, quando passamos por dificuldade como Moisés ele passou, Moisés estava apacentando ovelha no deserto, quando possamos observarmos também Davi, onde Davi estava, lá no campo, lá no deserto, sendo preparado por Deus. Deus tem meios, Deus tem os seus princípios para prepararmos aquele para fazer a sua obra. Deus, ele não pega qualquer um, ele não chama qualquer um simplesmente por sua cultura, pelo seu conhecimento, não. Deus, ele prepara, ele confunde a terra. Quando possamos observarmos que quando Paulo, descrevendo a carta em Corinto, em meio àquela crise, em meio àquela discussão entre as pessoas que queriam ser maior ou menor, outras pessoas que queriam sermos divisão de igreja, e nós observamos que Paulo, ele fala a respeito de Deus de uma forma tão surpreendente, tão carinhosamente. Quando nós observamos, nós estamos lendo isso em 1 Coríntios, no capítulo 1, quando Paulo, descrevendo esta carta, possamos observarmos quando Paulo ele trata as coisas de Deus de uma maneira gloriosa. E observamos isso no capítulo 1, versículo 25, diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque bem sabemos, irmãos, porque as vossas vocações não são muito sábios, segundo a carne, mas muitos poderosos, nem muitos nobres, porque são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundirmos as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Porque Deus escolheu as coisas vãs deste mundo e desprezível, e não o que são para aquele aniquilarmos, mas o que somos. Porque para que nenhum carne se glorie perante Ele.
mas vós sois deles em Jesus Cristo, da qual para nós fomos feitos por Ele sabedoria, justiça, santificação, ordenância, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Aleluia. Deus escolheu pessoas desprezíveis, pessoas fracas, pessoas que não têm a capacidade nenhuma para fazermos a sua obra. Quem era Moisés? Moisés tinha cultura egípcia, era um homem preparado, era um homem culto, era um homem instruído pelas melhores faculdades, mas o preparo de Deus é diferente. Deus ele leva o homem para o deserto para se quebrantar, para se preparar, para saber quem manda é Deus e quem faz é Deus. É Ele que nos capacita em meio a esta obra, porque fazer a vontade de Deus não é simplesmente termos conhecimento bíblico, temos o nosso QI bem preparado para se expressarmos, mas aonde está o são, aonde está a graça? É através do deserto, é através das experiências que cada um de nós passamos neste mundo, nestas provações em noites escuras, momento de desprezo, momento que somos esquecidos. É onde começamos a se revestir de sua graça, a buscarmos a sua face. E Moisés, ele estava lá apacentando ovelha, estava lá no deserto, por detrás do deserto. Se o deserto era rio e por trás do deserto, mas nós observamos que Deus resolve preparar Moisés, aleluia, de uma maneira especial para que Moisés libertasse o seu povo ali do Egito. E possamos observarmos isso no capítulo 11. Então disse Moisés a Deus: o que eu sou, o que Faraó dirá no Egito, o filho de Israel? E disse: certamente virão comigo, e isto será por sinais. O que te enviei, quando haverás de tirar este povo do Egito, e servirás. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, então disse a Deus: vós, pois, enviei a vós, e eis que me dirás qual o teu nome, e que direi. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E mais dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus, Ele faz, Ele prepara na hora certa, no momento certo. Que os irmãos possam meditarmos. Quem era Moisés? Onde Moisés estava? Moisés não estava no palanque, Moisés não estava, aleluia, em um lugar que pudesse ser visto, mas Moisés estava lá no deserto, esquecido, abandonado, desprezado, mas preparando, apacentando ovelha no deserto. Mas Deus levanta Moisés para ser um grande líder espiritual, para tirar seu povo ali do Egito. Moisés entendeu a sua incapacidade. Moisés conheceu que não sabia de nada, que não tinha nada, ainda que o seu preparo, o seu conhecimento, as melhores faculdades que Moisés estudou, mas Moisés entendeu a sua fraqueza, a sua fragilidade diante de sua obra, porque para fazermos a vontade de Deus não é apenas nossos conhecimentos, mas as nossas dependências, as nossas incapacidades, como Deus Ele faz, como Deus Ele trata. O Senhor escolhe pessoas indesprezíveis, pessoas que não têm conhecimento nenhum, mas Ele prepara para a sua obra. Que possamos esperarmos a vontade de Deus, que possamos sermos um instrumento de Deus quando Ele prepara Isaías, quando Isaías estava vivenciando no meio de um povo incrédulo, no meio de um povo que ainda conhecia Deus, mas a sua incredulidade era muito rígida. Mas nós observamos que quando Isaías foi preparado por Deus,
e Deus envia um anjo, ele põe uma brasa em sua boca, e nós observamos que Deus enche a Isaías para ser um profeta, para levar a verdade. Mas nós observamos, houve uma voz: a quem enviarei? A quem arde por nós? Então Isaías, escutando isso, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Que possamos ser dependentes, que possamos esperarmos na vontade de Deus, que não se apressamos a corrermos por aquilo que não estamos preparados, que possamos esperarmos a vontade de Deus, ainda que morremos aonde fomos chamados, aonde fomos colocados, mas que nós não sejamos inúteis na obra do Senhor, que possamos fazermos a obra de Deus com amor, com alegria, que possamos entendermos como as Escrituras nos ensinam de uma maneira clara e objetiva, que não empurramos, que não atropelamos, mas que esperamos no querer de Deus. Davi estava lá em Belém, uma cidade nobre, uma cidade esquecida, apacentando, esquecida até da sua própria família. Ninguém lembrava de Davi, ninguém fazia caso de Davi, mas Davi estava lá com as suas ovelhas, apacentando, instruindo aquelas ovelhas para não cair em um precipício, para não ser machucada, não devorada pelo lobo. Mas Davi estava lá para dar a sua vida. Quando nós observamos que Davi testemunha sobre isso, quando se veio o urso para tragar aquelas ovelhas, Davi tomou a frente e pegou a sua boca, abriu a sua boca, e veio o leão, e da mesma forma Davi ele fez. Davi estava lá, desprezado, esquecido, mas Deus estava vendo, preparando Davi para uma grande obra. Que possamos estarmos na vontade de Deus, no querer de Deus, e que Deus os abençoe. Ore por esta obra, ore para que Deus tenha de misericórdia e nos ajude, que possamos fazermos conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Deus abençoe.